Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e nós aqui vemos juntos as histórias, casos e muitas vezes respostas a cartas que foram feitas pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Atualmente vemos juntos o livro Pontos e Contos. E hoje vamos ver a história, ou o caso, ou a resposta de número 15 do livro Pontos e Contos. Mas antes de começarmos, vamos aos nossos breves avisos, lembrando primeiramente que nós temos um e-mail, escuta@radioriodejaneiro.am.br, para sugestões, dúvidas. Mas temos também o site da Rádio Rio de Janeiro. Lá no site da Rádio Rio de Janeiro, nós podemos ouvir toda a programação da rádio, os últimos programas que foram ao ar, de todos os programas da grade de programação da Rádio Rio de Janeiro, o que é uma facilidade enorme, porque qualquer dia da semana, em qualquer horário, podemos ter acesso, que é muito confortável. Outra informação sobre o site da Rádio Rio de Janeiro é que lá nós podemos nos informar sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma oportunidade de nos associarmos à rádio a fim de ajudar na sua manutenção, mensalmente com uma quantia que possa tanto não nos pesar, claro, mas este valor, às vezes a gente acha assim, mas é tão pouco, mas é valiosíssimo, porque o que é uma linda praia, se não a reunião de muitos grãos de areia. Então, cada um de nós dá a sua contribuição e assim a nossa rádio tem condições de permanecer no ar. Isso é muito importante porque nós sabemos da qualidade da programação da Rádio Rio de Janeiro na medida de informação, de consolação, de suporte para muitas pessoas que estão muitas vezes sozinhas ou sofridas ou simplesmente querendo também ouvir sobre doutrina espírita e sobre o Evangelho. Muito bem, então é uma excelente oportunidade de nós estarmos contribuindo para esse trabalho. E outra informação importante é que nós temos a página do Facebook, Programa Escuta que aí vem história. Lá, a partir deste 5º ano do nosso programa, já são 5 anos, nós estamos postando os vídeos do programa. Então, na rádio vão os áudios e lá na página do Facebook, uma semana depois que os vídeos foram ao ar na rádio, nós postamos o vídeo do programa. Lembrando que o programa vai ao ar na primeira exibição, não reprise, aos domingos, 17h30, nas ondas 1400 AM. Muito bem, todos os recados dados, vamos então aqui ao capítulo 15 do livro Pontos e Contos, que tem o título de No Correio Fraterno. No Correio Fraterno. O Correio Fraterno é um trabalho que Chico Xavier desenvolvia de receber mensagens de familiares falecidos na consolação aos seus amados que aqui ficaram. E esse trabalho não só servia para consolar aqueles pais sofridos, muitas vezes eram bem os pais, não é? Seus filhos. Qual é a maior dor deste mundo, senão a de perder um filho amado? E qual o filho que não é amado, não é mesmo? Então, esse era um trabalho que tinha como base o quê? A mediunidade de Chico Xavier. Não só de Chico Xavier, não é? A mediunidade era a infraestrutura do trabalho. O médium era Chico. Vemos aqui, vamos ver juntos aqui, uma carta que é endereçada ao espírito, claro, é mandada para Chico Xavier, mas não é endereçada ao espírito. Por quê? Porque a pessoa que escreve
ela nega a mediunidade. E ela nega, e a gente vai ver aqui nessa resposta que Humberto de Campos, que é uma pessoa, e já era como Humberto de Campos, ele era membro da Academia Brasileira de Letras, ele era um jornalista, era uma pessoa extremamente culta, e essa pessoa parece que não era menos culta que escreveu. Então ele usa de vários termos que nós vamos aqui esclarecendo, não é? Porque são termos mais eruditos, não é? E principalmente, não vamos esquecer, este livro é de 1950, ou seja, ele tem quase 70 anos. Então, muitas vezes o português daquela época é um português um pouco diferente. E também não vamos esquecer que o nosso Humberto de Campos, ele desencarnou em 1934. Ou seja, quando este livro foi publicado, Humberto de Campos já tinha falecido há 16 anos. Ok? Isso ele vai, inclusive, citar aqui. Então, vejamos que, embora é uma carta-resposta, é uma carta-resposta bem, assim, tentando colocar a pessoa que escreveu no seu devido lugar. Porque as pessoas desconhecem o espiritismo muitas vezes e criticam, como isso aí não é só com o espiritismo. Muitos desconhecedores de várias coisas põem-se a criticar, até sobre a vida dos outros. Quantos críticos de vida alheia não existem que desconhecem a vida de que estão criticando, a qual estão criticando? Não é verdade? Então, aqui não é diferente disso, não. É alguém que resolveu criticar o espiritismo porque é alguma coisa totalmente absurda nós imaginarmos que existe gente vivendo lá no mundo dos mortos e que lá no mundo dos mortos eles podem se comunicar aqui com o mundo dos vivos. Em suma, é bem isso que a pessoa queria dizer. Mas vejamos então, só para nós termos um panorama do contexto da resposta de Humberto de Campos. Vejamos então. Meu amigo, começa ele, diz você em vernáculo precioso, ou seja, o vernáculo aqui é o idioma do país, ou seja, é o português, mas um português precioso, ou seja, ele usou palavras bem rebuscadas. Diz você em vernáculo precioso que a crença nos espíritos desencarnados é característico de miséria intelectual. Miséria intelectual, pegou pesado. Ou seja, é de pessoas que não têm inteligência. Em sua conceituação de garimpeiro da retórica, a retórica é a arte de bem argumentar. Então, ele é uma pessoa que escolhia com muito cuidado lá os termos das suas argumentações. Em sua conceituação de garimpeiro da retórica, os problemas do espiritualismo contemporâneo se resumem a uma exploração de baixa estirpe, ou seja, explorar a ignorância dos menos favorecidos, alimentado por uma chusma de idiotas. Chusma é multidão. Então, alimentada essa exploração das pessoas de poucas condições, era alimentada por uma multidão de idiotas, nos quais o sofrimento ou a ignorância galvanizavam é dar energia, dar pilha, galvanizavam o complexo da fé insensata, que ele diz que é a fé inconsciente, mas esse inconsciente quer dizer insensata. Muito bem, então, essa multidão de gente idiota, que na visão dessa pessoa que escreve para Humberto de Campos, não é? Colocava pilha nas outras pessoas que eram de uma fé assim
insensata, uma coisa que era alimentada ou pelo sofrimento ou pela ignorância. Ou seja, estamos muito mal nessa fita, na visão dessa pessoa, que escreveu lá nos idos de 1950. Com a maior sem cerimônia, diz Humberto de Campos, com a maior sem cerimônia deste mundo, quase assim, com muita cara de pau, assevera você que a convicção dos espiritistas de hoje é uma peste mental, surgida com Allan Kardec no século passado, no nosso caso século retrasado, não é? Século XIX, e acentua que o pensamento aristocrático da antiguidade jamais cogitou de semelhante movimentação idealística, ou seja, que no passado nunca existiram ideias como estas que o espiritismo propaga, né? Vida além da morte, pessoas se comunicando com os vivos, né? Aspas, dos vivos. E lá continua nosso Humberto. O seu noviciado no assunto é claro. Noviciado, né, são as noviças, que são aquelas que estão se preparando para serem freiras. Então, o seu noviciado é aquele conhecimento escasso, não é? Quase a ignorância do assunto. É claro, essa ignorância dele no assunto espiritismo é clara em demasia, para que nos disponhamos à minuciosa escarificação do pretérito. O nosso Humberto de Campos resolveu usar o seu vocabulário mais erudito na resposta a este pretenso conhecedor, este pretenso erudito. Chega a ser assim, chistoso, né? Chega a ser assim, muito bem humorado isso. A escarificação do pretérito é um aprofundamento na história da ideia da espiritualidade dentro do contexto da humanidade. Desculpa. E ele continua dizendo: se puder escutar-nos, no entanto, por alguns momentos, não nos meta ridículo, ou seja, não pense que nós somos assim tolos, né? Porque o que ele vai fazer é falar de história. Então, por isso que ele está sendo irônico, tá? Esse aqui é um termo irônico. Se lembrarmos, quer dizer, não pense mal de nós aqui, que somos, né, pretensiosos, talvez. Se lembrarmos que a ideia da imortalidade nasceu com a própria razão no cérebro humano. Aí sim, ele vai fazer como Jesus fez lá na estrada de Emaús, quando depois da crucificação. Isso é contado no capítulo 24 do evangelista Lucas, e apenas Lucas conta essa passagem dos discípulos na estrada de Emaús. Estavam eles desconsolados, andando e totalmente em choque, não é, com a desencarnação de Jesus, quando chega um homem do lado deles que é Jesus e que os percebe, não é, totalmente desorientados. E aí ele diz que não sabe o que aconteceu, porque eles estão assim, e ele vinha de Jerusalém. Mas como você vem de lá e não sabe? Que aí eles começam a contar o que aconteceu com Jesus. E Jesus, que no início disse que não sabia de nada, ele não foi reconhecido pelos 2 discípulos. Eram 2 discípulos, não apóstolos, discípulos. Os 2 daqueles 72 que andavam sempre com Jesus. Ele não foi reconhecido e no início ele disse que não sabia o que tinha acontecido, e aí eles falaram tudo o que aconteceu, e depois disso Jesus começa a falar da história, não da história da humanidade, mas da história dele, Jesus junto aos apóstolos, e também fala das profecias do Antigo Testamento com relação ao Messias, que é Jesus. Quer dizer, ele não sabia nada e começa a esclarecer
falando, esclarecendo a razão deles, que é isso que Humberto de Campos está fazendo, está usando a mesma técnica. Ele vai usar a técnica de esclarecimento da razão, que é para ver se vamos dizer assim, esse emocional pretensioso do nosso escritor aqui, né, de quem escreveu a carta para Humberto de Campos, fosse um pouco aplacado pelo bom senso dos esclarecimentos verdadeiros que constam da história, assim como Jesus fala do que constava lá na história, registrada no Antigo Testamento, nas profecias sobre o Messias. Então, o nosso Humberto de Campos diz assim: não sei se já leu a história do Egito, mas ainda mesmo sem a vocação de um Champollion. Quem foi Champollion? Champollion foi o homem que descobriu o que queriam dizer os hieroglifos egípcios, aquela escrita egípcia cheia de desenhozinhos, porque houve a descoberta de uma pedra chamada a Pedra de Roseta. Lá haviam escritos na escrita egípcia, e ele decifrou o que lá estava escrito. E a partir dali, então, Champollion recebeu essa distinção de ter sido o descobridor da significação dos símbolos egípcios. E é aqui que ele fala. Mas mesmo sem a vocação de um Champollion, um profundo conhecedor, não é, do Egito, poderá informar-se de que há milênios a nobreza faraônica dos faraós, os reis do Egito, não é, admitia sem restrições a sobrevivência dos mortos, que seriam julgados por um tribunal presidido por Osíris, um dos deuses egípcios, dentro do mais elevado padrão de justiça. Os grandes condutores hindus, há muitos séculos, chegavam a dividir o céu em diversos andares e o inferno em vários departamentos, segundo as leis de Manu. Isso lá com os hindus. Os chineses, não menos atentos para com a suprema questão, declaravam que os mortos eram recebidos, além do túmulo, em lugares agradáveis ou atormentados que haviam feito por merecer. Os romanos viviam em torno dos oráculos e dos feiticeiros, consultando as vozes daqueles que haviam atravessado o leito escuro do rio da morte, porque eles acreditavam que havia um rio que separava e as pessoas eram enviadas então através desse rio, tanto que eles colocavam uma moeda na boca dos falecidos, dos corpos, não é? Para pagar o barqueiro para que atravessasse aquela alma o rio dos mortos. Interessante que ele vai colocando mesmo as questões das culturas que realmente acreditavam na existência de vida após aqui esta encarnação. Narra Suetônio que o assassínio de Júlio César foi revelado em sonhos. Nero, Calígula, imperadores romanos, não é? Eram obsidiados célebres, perseguidos por fantasmas. Marco Aurélio, outro César, outro imperador romano, sente-se inspirado por entidades superiores, deixando suas reflexões à posteridade. Na Grécia, os gênios da filosofia e da ciência formulam perguntas aos mortos no recinto dos santuários. Tales de Mileto, ensina que o mundo é povoado por anjos e demônios. Sócrates, filósofo grego, era acompanhado de perto por um espírito guia a ditar-lhe conselhos pertinentes, ou seja, que diziam respeito à missão que lhe cabia desempenhar. Na Pérsia, a crença de Zoroastro fortalece a crença na lei de retribuição depois do sepulcro sob a liderança de Ormuzd e Arimã,
os doadores do bem e do mal. Ou seja, ele está lá desfiando todo o conhecimento das culturas deste mundo antigas e menos que falavam sobre a vida além desta encarnação. Em todos os círculos da cultura antiga e moderna, sentimos a marca da espiritualidade na evolução terrestre. Acima de todas as referências, porém, invocamos o Evangelho, em cuja sublime autoridade você se baseia para menosprezar a verdade. O Novo Testamento é manancial de espiritismo divino. O nascimento de Jesus é anunciado por vias mediúnicas, não só a pureza de Maria, mas a preocupação de José e a esperança de Isabel, a mãe de João Batista, Ana e Simeão. Em todos os ângulos da passagem do Mestre, há fenômenos de transubstanciação da matéria, da clareaudiência, da clarividência, de materialização, de cura, de incorporação, de levitação e de glória espiritual. Em Caná, lá nas bodas de Caná, naquela festa de casamento, né, transforma-se a água em vinho. Foi a primeira vez que Jesus mostrou lá as suas propriedades, os seus poderes de espírito puro. Junto à corrente do Jordão, do Rio Jordão, fazem-se ouvir as vozes diretas do céu. Sim, quando João Batista ele batiza Jesus, ouve-se e vem o espírito desce como uma pomba e ouve-se a voz que vem do céu. No Tabor, no Monte Tabor, corporificam-se espíritos sublimados, no caso Moisés e Elias junto a Jesus. Em lugares diversos, diferentes, entidades das trevas apossam-se de médiuns infelizes, seus obsidiados, entrando em contato direto com o Senhor. No lago de Genezaré, o mar da Galileia, o Cristo caminha sobre a massa líquida, sobre a água, e depois do Calvário surge o amigo celeste, nosso Jesus, diante dos companheiros tomados de assombro, demonstrando a ressurreição individual além da morte. Tudo isso é realidade histórica, incontestável, mas você afirma que para crer em espíritos será necessário fazer complicações na cabeça e chagas na pele. Não serei eu, homem morto há 16 anos, quem terá a coragem de contradizê-lo. Vamos, amigos. É engraçado isso, não é? Naturalmente, continua, já concluindo, nosso Humberto de Campos, se esse correio da fraternidade chegar às suas mãos, um sorriso cor-de-rosa aparecerá triunfante em suas bochechas felizes. Mas não se glorie excessivamente na madureza adornada de saúde e dinheiro, porque, embora eu deseje a você uma existência no corpo de carne tão longa quanto a de Matusalém, é provável que você venha para cá em breves dias, ensaiando o sorriso amarelo do desencanto. Olha, é uma história que não é uma história, é uma resposta, não é? Que nos leva a informações tão interessantes sobre a história da humanidade. Nós também, não é? Vamos aprendendo e vemos como existe ainda essa arrogância intelectual de muitos de nós, e temos que tomar cuidado para que nós mesmos não nos tornemos assim, arrogantes com o pouco que sabemos, achando que sabemos muito. Não sabemos, não. Somos todos muito iniciantes nesse conhecimento espiritual. Vamos aprendendo com Kardec, vamos aprendendo com Jesus, que Ele nos abençoe. Até a semana que vem, com mais um programa Escuta que aí vem História e o nosso livro Pontos e Contos.
Muita paz a todos.